você alecrim dourado ao nosso programa Jovem Romeiro, aqui recebendo, é claro, a sua companhia, você que é jovem, de idade, de espírito no coração, que é o mais importante, e aqui também outros jovens comigo na bancada. É uma alegria ter esse programa aqui na TV Pai Eterno, falando com você sobre assuntos que te interessam, também acerca da juventude. E hoje nós vamos falar neste programa de um assunto muito especial, porque o nosso programa hoje ele é completamente entre amigos. Estou aqui com alguns amigos e com vocês amigos de casa também, porque nós vamos refletir sobre o papel dos amigos na nossa caminhada cristã. Como escolher boas companhias, como ser um amigo que leva os outros para mais perto de Deus e como superar também aqueles desafios nas relações que hora ou outra nós encontramos, porque a amizade não é apenas uma boa companhia para os momentos felizes, mas é também um apoio essencial para os momentos mais difíceis. E hoje nós recebemos aqui na bancada do Jovem Romeiro o Ricardo. Bem-vindo, Ricardo. Boa noite. Boa noite, Padre, sua bênção. Deus abençoe, tudo bem? Bem, graças a Deus. Que legal. Alegria ter você aqui com a gente. O Ricardo vem de qual grupo, Ricardo? Spaed. Spaed. Explica pra quem tá em casa se Spaed é de comer, é de passar no cabelo. O que é Spaed? É o grupo da São Paulo Apóstolo, ali de Setor Bueno. É um grupo fechado, acho que um dos únicos fechados de Goiânia, né? Se eu não me engano. Eu acho que é o único fechado de Goiânia. Um dos únicos. Um dos únicos, né? Fechado de Goiânia. Com uma pegada mais... Jovial. Não, jovial. Uma pegada mais jovial, assim, pra uma certa idade, assim, um pouco mais velha. De 18 Há pra cima. quanto tempo você tá lá, Ricardo? Uns 4 meses, não, 6 meses mais ou menos. 6 meses. Aí lá no Spaed você encontrou o Andrew ou já se conheciam antes, hein? Já conheci tempo, esse aqui, já tem Eita. uns 5 anos, mais ou menos. Ó, que legal. E quem levou quem pra lá? Eu fiz Spaed primeiro, eu fiz Spaed já tem uns 2 anos, aí eu levei um outro amigo nosso e acabei levando ele. Ó, que bom. Então você puxou o Ricardo lá pro grupo de jovens. Exatamente. Que legal. E Andrew, há quanto tempo lá no Spaed? 2 anos. 2 anos. E aí, junto com o Ricardo, junto com o Andrew, eles juntaram também. Isso aqui tá parecendo um esquema de pirâmide, né? Aí vamos levar mais alguém. Aí chamaram o Gustavo também, foi? Foi. Eu fiz o Spaed junto com o Ricardo. E foi lá onde eu conheci os dois. E de lá nasceu uma grande amizade. Aí os 2 amigos já eram 3 amigos. Aí vai formando 4, 5. Que coisa boa, que legal. Quando você vai ver, já tem uma banda completa. Vocês já cantam, não é mesmo? Eu quero dizer pra quem tá em casa que aqui nos bastidores eles estavam cantando a musiquinha aqui de amizade, que eu acho que no final, se eles se comportarem bem, eles vão ter que cantar. Mas conta aqui pra gente. E você, Gustavo, há quanto tempo lá no Spaed? Há 6 meses. 6 meses. Isso. Vocês falaram que o Spaed é um grupo fechado. Como assim? É um grupo de vivência da fé que a cada ano recebe outras pessoas? Tipo isso, Padre. Você só pode entrar no grupo depois que faz o retiro. Ah, ótimo. O retiro acontece 2 vezes no ano. Entendi. Aí nesse retiro a gente trabalhamos um processo que meio que seria a iniciação cristã. Do jovem Legal. chega na igreja, tem toda uma formação. Assim, que muitas... por que o grupo é fechado? Assim, para a pessoa ter uma experiência com Cristo, que muitas vezes a gente acaba não tendo. Ou seja, o grupo traz isso para aquelas pessoas. Olha que importante. E é interessante trazer essa experiência aqui hoje, porque nós queremos justamente entender sobre o valor da amizade na vida do jovem que é cristão católico. E por isso eu começo perguntando para vocês, que já são amigos assim há mais tempo, Ricardo, qual que é o valor da amizade na vida de vocês, mas também na fé de vocês? Nossa, como o lema até mesmo, que é do nosso grupo, Jovem Resgatando Jovens, eu e o Ricardo, a gente já se conhece há uns 5, 6 anos por aí. Assim, a gente já passou por altas e boas, eu já quis sair da igreja, ele também já quis sair, só que um segurou o outro. Segurou o outro, falou, não, vai não, se você sair eu vou lá, te busco. Já brigou, já quebrou cabeça, mas a gente percebe a importância porque na amizade Deus faz presente no amigo. A gente tem onde se apoiar, porque muitas vezes a gente, por mais nessa caminhada, muitas vezes a gente se sente sozinho. A gente não sente que Cristo está com a gente. E a gente tem um amigo ali do lado para nos apoiar, mostrar esse amor de Cristo. Essa caminhada segurar a mão e falar assim, vamos junto, até o céu. Olha que legal. E pra você, Andrew? Padre, pra mim é como diz Santa Catarina de Sena, né? A amizade, cuja fonte de Deus é Cristo, nunca se esgota. Exato. E é como o Andrew disse, a gente já quis sair da igreja, mais um puxando a mão do outro.
Eu entrei no grupo de acólitos, né? Fui acólito por um tempo por causa do Andrew também. Uma coisa que me fez entrar mais de cabeça na fé e subir mais em questão da espiritualidade, essas coisas. Então, Ricardo, você foi acólito, depois foi participar dos PAEG. Nesse tempo ali, você percebe um crescimento espiritual na sua vida? Com certeza, padre. Até porque os PAEG trabalham muito essa questão de espiritualidade. Antes eu não rezava o terço, praticava uma espiritualidade assim, sabe? Depois que eu comecei a ir para os PAEG, aí a gente começou a rezar o terço, nós mesmos, nós três, quando estávamos de boa assim, de vez em quando, um liga pro outro e fala: cara, bora rezar o terço, já rezou o terço hoje? E aí a gente faz uma ligação e reza o terço. Que legal. O terço da amizade também. Importante. Bem. E você, Gustavo, aí lá no encontro, lá no SPAEG, você se deparou com o Ricardo, com o Andrew, aí, poxa, eu me identifico com essas pessoas. Na verdade, foi um pouquinho depois. Ah, foi um pouquinho depois. Foi. A nossa amizade foi começar a nascer um mês depois ali, quando a gente, nas terças-feiras, que é o nosso encontro, a gente foi se conhecendo melhor e foi começando a nossa amizade, né? E como que é ter um amigo que compartilha da sua fé? Porque eu acredito que vocês jovens devem ter outros amigos que não participam da Igreja Católica e tudo mais. Há um diferencial para essa amizade com alguém que é da mesma fé? Com certeza. Eu não era da igreja antes de entrar no SPAEG. Começou tudo com o Sim, grupo. começou tudo com o grupo. Então, ter a amizade deles me ajuda muito a seguir nessa caminhada, a ir nas missas, a confissão, a rezar o terço. Então, eu falo que os dois e os outros amigos que eu tenho, né, no SPAEG, são um grande alicerce para me ajudar a continuar nessa caminhada, né? Isso. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui no geral, porque assim, é natural entre amigos existirem algumas diferenças. Vocês, apesar de serem amigos, não são iguais. Então, mesmo na amizade católica, de vez em quando tem uma briga aí, será? Ricardo, Andrew? Vocês já estão juntos há mais tempo? Já aconteceu muito. Duas cabeças pensando, nunca pensa igual. E como que é pro jovem católico lidar com isso? Assim, é um pouco mais questão de maturidade. É você sentar, parar pra pensar e perceber, pô, esse tempo de amizade, tudo que a gente já passou, as coisas que a gente já viveu com Deus. É esfriar a cabeça, depois, mano, e como é que tá? Vamos resolver esse trem, pô. Conversar, sentar tranquilamente. E aí vocês conseguem se resolver e a vida segue e ninguém fica brigado não, né? Não, qualquer coisa a gente resolve isso aí no tatame, no jiu-jitsu. Você pratica? Olha, a gente tá começando a praticar juntos, inclusive. Olha só. Então Aí- levaram a amizade também ali, porque vocês podem brigar, fora não. Não, que isso. Tá mais. Que legal. E eu queria perguntar pra vocês, como que é hoje pra evangelização, porque um jovem ele tem mais potencial de evangelizar um outro jovem, como é o caso aqui do Gustavo, por exemplo, que foi evangelizado a partir do grupo. Ter a influência disso a partir da amizade. Porque vocês conhecem muitos outros jovens que talvez não tenham a experiência de Deus. Como que vocês influenciam esses outros jovens? Eu acho que é a vivência. Querendo ou não, o testemunho ele acaba arrastando as pessoas. Que você pode falar, mas assim, mostrando ali diariamente como é o grupo, mostrando como é a sua vivência, você acaba trazendo jovens, desperta a curiosidade. E Ricardo, você já teve alguma experiência de uma amizade que não foi muito saudável? Ou alguém assim que não te levava pra Deus por meio da amizade? Com certeza, padre. Principalmente quando eu não era muito da igreja. Tinha sempre aquelas amizades que você faz só pra enturmar, sabe? Pra se sentir bem, mais ou menos assim. Que acabaram não sendo não acabou beneficiando nada na minha vida. Mas depois que eu entrei pros PAEG, nossa, foi outra coisa. A gente começou a caminhar juntos, ir pra igreja juntos, fazer umas coisas de jovens, mas jovem católico, sabe? Sim. Que ajuda bastante. Não só dentro da igreja, mas como fora também. Então você jovem que está em casa, você alecrim dourado, comece a incentivar os seus amigos também, aquilo que é próprio da nossa fé, próprio da nossa igreja. Dê o seu testemunho, não seja aquele que chama para fazer coisa errada não, tá bom? Chama para fazer aquilo que é certo, mas com certeza tem muitos jovens aí também fora do estúdio que podem contar pra gente um pouquinho sobre as suas experiências de amizade. E para isso nós vamos conversar agora com a Poliana Reis.
Olha, eu não tô na bancada, então, porque eu vim aqui pras ruas para saber mais sobre a amizade, quanto isso é importante para os jovens e para a vida toda, né? Quem não gosta de ter bons amigos na vida? E olha, eu encontrei aqui essa turma que eles toparam falar com a gente, só que eu descobri que no momento eles não estão assim muito na amizade não, viu? Eles disputaram um jogo de truco aqui e eu fiquei sabendo que foi uma lavada, não foi? Foi. A gente ganhou de 12-1 deles e agora eles vão pagar um lanche pra gente, pra mim e pra ela. Um lanche e um doce. Um lanche e um doce. Corretíssimo, eu apoio que tem que ser a refeição completa. Agora me conta, quem vai falar aqui da amizade? Esse grupo aqui começou a ser amigo quando? Alguns começaram ano passado, né? Mas tem outros, tipo a Júlia e a Júlia, que entraram esse ano na escola, a gente fez amizade, já começou a jogar truco. Na aula, o dia inteiro, nos intervalos, jogando truco também. Virou quase um cassino lá na sala de aula. A gente fica jogando lá o dia todo. E como que é esse sentimento de amizade pra vocês, gente? Qual que é a importância que os amigos, tanto da escola quanto, não sei, os vizinhos de vocês, primos, né, a família, que é importante pra vocês? Eu diria que a amizade é essencial, né, principalmente no ensino médio. Porque é um tempo que a gente sofre muitas pressões, né, principalmente da família. Em passar no vestibular, é o tempo que eu acho que o ensino médio é o tempo que a gente pode decidir o resto da nossa vida, né? Então eu acho que a amizade, ter alguém para se apoiar, é algo essencial, né? Eu acho que é muito difícil você passar pelo ensino médio sem fazer amizades. Agora me conta, o que é que vocês têm em comum e o que é que vocês têm de diferente aqui? Quem que pode falar? O que é que vocês acham que uniu a turma além do truco? Tem que ter mais alguma coisa. O vôlei mesa, a gente começou a conversar por conta do vôlei mesa mesmo. Gente, eu tô achando interessante, porque esse grupo aqui, ele é claramente de apostadores, de atletas. Mas é assim que se formam as melhores amizades, né? Estão unidos pela competitividade. E o celular é um bom lugar para fazer amizade ou é só polêmica ou mais atrapalha do que ajuda? Cadê a redação do Enem de vocês falando aqui agora, ao vivo? Bora! O celular ajuda muito, né? Mas assim, eu acho que se a gente não tivesse com o celular, a gente não teria se aproximado tão rápido assim das pessoas. Ajudou a conversar, a gente jogar truco, assim, vamos jogar truco. Eu nem sabia jogar truco. Eu e a Ali, a gente nunca jogou. A gente iniciou e já ganhamos de 12-1. 12-1, gente, o placar ainda foi elástico. Então, assim, depende, né, essa coisa do celular, assim. Mas tem que dar uma limpada às vezes também, faz bem. Gente, olha, eu quero agradecer. Vou deixar vocês aqui jogarem mais truco. Eu quero ver foto do lanche. Vocês mandam pra gente no @TV Pai Eterno. Eu quero foto do lanche. Pode seguir a gente lá. E eu fico muito feliz de ver um grupo aqui que não tá no celular. Tô assim, me sentindo uma tia orgulhosa. Valeu, viu, gente? Que o Pai Eterno abençoe todos vocês. Dá um tchauzinho ali, ó. Tchau. Valeu, Polly, minha amiga também na fé, e que alegria poder saber que muitos jovens são aí impulsionados a viver a sua fé cristã católica por meio da amizade. Nós vamos para um breve intervalo, mas não saia daí, porque nós voltamos já já. Com o Jovem Romero e, é claro, entre amigos nesse programa tão especial. E falando de amizade, eu quero chamar aquele amigo que nós aguardamos todas as semanas para podermos conhecer o que ele preparou pra gente. Andrei, é com você. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Oi, Padre Eurípides, oi, participantes do Jovem Romero. Vocês estão aí falando sobre amizade e eu resolvi trazer uma lista hoje aqui bem comum, porque são amizades que nasceram em ambientes totalmente improváveis de acontecer, amizades que tinham tudo pra dar errado, mas que no final acabaram dando certo. Então não sai daí que eu já vou te mostrar. E para começar, eu vou falar aqui sobre uma das duplas mais marcantes das séries. Walter White, um professor de química à beira da falência e com um câncer inoperável, recruta Jesse Pinkman, um ex-aluno perdido no mundo das drogas, para produzir metanfetamina. Mentiras, manipulações, ameaças. Jesse é usado pelo Walt inúmeras vezes, até tenta sair dessa vida, tenta odiar o Walter, mas eles sempre acabam retomando a parceria, seja por necessidade ou por não querer deixar o amigo na mão mesmo. E no fundo a gente acaba tendo ali um laço quase que paterno. Disfuncional?
com certeza, mas inegavelmente real. Depois de tudo que nós dois passamos, essa decisão é sua. Você conquistou isso. 2 filhos da anarquia, Jax e Hope, cresceram juntos, perderam juntos, e mesmo quando tudo indicava que deviam seguir caminhos diferentes, o amor de irmão entre eles era inegável. Essa amizade era tão intensa que acabou que virou um peso para os dois. Um prendia o outro naquela vida, mas também é essa mesma amizade que mantinha eles de pé, que fazia eles lutarem pelo que eles acreditavam que era certo, que definia o que eles eram. Essa aqui agora é para quem viu a série Periféricos. Burton, que é irmão da Flynn, a personagem principal da série, faz parte de um grupo de ex-soldados que retorna da guerra, todos com estresse pós-traumático. Mas como a gente tá falando de uma série com temática cyberpunk, eles têm implantes neurais que fazem com que a mente deles sejam praticamente uma só. O trauma destruiu eles por dentro, mas a conexão, que era forçada no início, cria uma irmandade que nenhum laço comum conseguiria gerar. Eles lutam, choram e sobrevivem juntos, literalmente dentro da cabeça um do outro. Esses exemplos acabam mostrando pra gente que, na verdade, as amizades podem aparecer em qualquer lugar e que a gente não pode também ficar esperando que o amigo seja exatamente igual a gente, que não vai ter uma desavença de vez em quando, um conflito de vez em quando. O que importa é que a amizade seja realmente verdadeira, que um queira o bem do outro e que no final das contas todo mundo esteja se ajudando. Eu sei que tiveram alguns exemplos aí onde as amizades acabaram atrapalhando a vida um do outro, mas em algum ponto elas se mostraram bem fiéis. E agora eu me despeço de vocês, mas não antes de pedir para que vocês me procurem lá no YouTube, procurem o meu canal Dre Plays, para você poder se inscrever nesse canal e ter acesso a essa edição desse vídeo um pouco maior, mais ampliada, e outros vídeos como esse, tá bom? Valeu, falou e até a próxima, eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Andrei, obrigadão aí por mais um conteúdo muito especial, e nós seguimos aqui nessa amizade cristã, fortalecendo os nossos vínculos e, é claro, batendo esse papo tão especial. Agora eu quero perguntar um pouquinho para você, Gustavo, que chegou há menos tempo no grupo de jovens, está fazendo essa caminhada de fé. Depois que você foi evangelizado nesse grupo de jovens, você teve que rever algumas das suas amizades? Ah, com certeza. Quando você entra na igreja, você começa a ter certos princípios que algumas amizades não seguem o mesmo caminho, né? Então você tem que meio que dar uma selecionada ali nas amizades para continuar seguindo na igreja, para não desistir e me apegar nas amizades católicas, né? Que eu fiz dentro do SPAEG e dentro de outros grupos também. E como que você lida com isso? É tranquilo? Você consegue pouco a pouco ir saindo dessas situações? É um pouco complicado, né? Algumas amizades são antigas, né? Então isso aí é um pouco difícil, mas é uma escolha que a gente tem que fazer, né? Se a gente quer seguir nessa vida católica, a gente tem que priorizar algumas situações e deixar outras de lado, né? Então... Isso que o Gustavo traz pra gente é muito importante. Talvez muitos jovens que estão em casa acabam lidando com esses conflitos. Eu acho que o Ricardo e o Len também já passaram por isso, porque não significa que daqui em diante vocês não possam ter como amigos pessoas que são de outras religiões ou até que talvez não professam a mesma fé, mas é preciso ter um critério, um respeito maior, não é mesmo? Para saber se essas pessoas também respeitam a fé de vocês. Já passaram por esse tipo de situação, meninos? Com certeza, padre. E cabe o papel do católico, né, também, de evangelizar. Fazer aquela conversão das pessoas, sabe? Eu levei um amigo meu pro SPAEG. A família dele, ele era protestante. A família dele é protestante. E ele tava carecendo muito de amigos. Ele falou, cara, eu preciso muito de amigos católicos que seguem na caminhada, na mesma caminhada que você tá seguindo. Eu fui, chamei ele pro SPAEG, ele fez o último que teve agora também. E falou que só sai de lá quando casar também. Olha só que legal. E contigo? Olha, meu primeiro grupo de jovens, eu fiz boas amizades. Eu só agradeço a Deus. E eu sempre cultivei a amizade, assim, realmente na fé católica. Os meninos falam quando a gente vai em alguma igreja, nossa, você é vereador, você conhece Deus e o mundo. Assim. Na verdade, num grupo de amigos, sempre tem aquele amigo que é o vereador, não é mesmo? Que ele conhece todo mundo, faz parte, aí vocês querem às vezes sair pra comer, ele tá lá ainda conversando com alguém, passando contato.
Não, assim, graças a Deus eu nunca pude reclamar disso. Eu sempre tive boas amizades. Que coisa boa. Amizades influentes, pessoas importantes na igreja que, assim, com um grande vida de oração. Assim, perdi algumas amizades, assim... No caminho? Mudando, perdi, mas assim... Eu não falo que foi perder, foi talvez um livramento, uma bênção que Deus me deu na minha vida. Pra cultivar as amizades que eu tenho hoje em dia. Olha, a gente vive hoje num mundo onde as relações, elas são reais, mas existem também hoje muitas relações virtuais e que podem ser boas, mas outras podem ser também não boas. Eu acho que é muito comum hoje, talvez vocês terem amigos que vocês não veem presencialmente, mas que conhecem ali talvez no Instagram, de uma rede social. E como que é cultivar uma amizade que você não tem um contato real? Vocês têm esse tipo de relação? Sim. Não, eu não. No meu caso, não. Todas as pessoas que eu sigo nas redes sociais é porque eu conheço e tenho um contato. Mesmo que seja mínimo, eu tenho um contato. Agora o Ricardo é influencer, pelo visto aqui, ó. Eu, na época da pandemia, quando tava todo mundo isolado, né, padre? Eu acabei fazendo algumas amizades. Tava no jogo lá, falava, cara, nossa, eu sou católico e tal. A pessoa falava, não, também sou católico. Olha que legal. Opa, já me passa seu Instagram aí e tudo mais. E quando eu tava um pouco perdido na fé, eu não postava muito essas coisas. Agora, depois que entrei no SPAEG, eu comecei a postar mais, ser influente, como o Carlos Acutis. Ótimo. O santo, né? O Sim. santo da internet. E você consegue evangelizar isso aí a um nível extremo, assim, que ultrapassa fronteiras, sabe? De estados e países também. Aí dá pra cultivar boas relações também. Eu acho que é muito importante tratar desse assunto porque tem muitas pessoas que às vezes elas moram em cidades ou lugares onde elas se sentem sozinhas nesse quesito de ter uma amizade cristã, ter uma amizade católica, onde até pode partilhar ali um pouco da vida de oração, da espiritualidade, sem ser motivo de crítica ou até de chacota, porque infelizmente muita gente ainda passa por isso, né? E talvez nesse ambiente virtual ela encontre uma amizade, como nesse caso, né, Ricardo? De alguém que partilha da mesma fé, que tem os mesmos princípios, mas ao mesmo tempo é preciso ter ali um outro cuidado para que as nossas relações elas não sejam superficiais, elas sejam também reais. E por isso eu pergunto aqui pro Wendel, né? A amizade ela vai se fortalecendo também no contato que vocês vão tendo. E, por exemplo, eu acho que hoje a sua família já conhece a família do Ricardo, algo nesse sentido? Assim, conhece relativamente, né? Minha mãe conhece o Ricardo, eu conheço a mãe do Ricardo. O Ricardo já ficou lá na minha casa várias vezes, nunca teve problema. A minha mãe sempre acolheu meus amigos, também como a mãe do Ricardo. Assim, hoje praticamente quase todas as minhas amizades, minha mãe já conhece, sabe? Eu já apresentei. Só que minha mãe é um pouco mais reservada, então quase não tem muito contato. Mas existe já essa troca, essa experiência. E, Gustavo, existe amigo que não briga? Não. Vez ou outra assim que não tem um desentendimento? É bem difícil, né? Mas aí é importante o perdão. É importante. Eu conheço os dois há pouco tempo. Até hoje não teve nenhuma discussão. Às vezes algum desentendimento. Pelo menos de ideia, de ideia, sim. Porque um quer comer hambúrguer, outro quer comer pizza. Sim. Um torce às vezes pro Vila, o outro pro Goiás. Não, Atlético. Aí sim. Aí sim. Acabei de fazer um amigo aqui também. Então, é diferente, né? Cada um de uma maneira, mas sempre se respeitando. Vai amadurecendo também a relação. Com certeza. Eu acho que é importante para você que está em casa também vendo a gente, que talvez tenha aquele amigo, aquela amiga católica que você gosta tanto, e talvez por algum motivo você se desentendeu, acabou perdendo ali o contato. Cultive ali o perdão, cultive ali essa atitude de aproximação, e porque muitas vezes a pessoa tem a vontade de voltar a ser amigo, ou também tem, mas ninguém toma ali o primeiro passo. E aí como é que faz? Aí vai lá pro SPAEG para se encontrar novamente, não é mesmo? Sim, com certeza. Olha, eu quero convidar a você que está em casa também para seguir as nossas redes sociais do Jovem Romeiro, para que você possa ser ali também o nosso amigo e conhecer todos os conteúdos que ali nós divulgamos. Procure ali as nossas redes sociais pelo @TV Pai Eterno, nosso Instagram, Facebook ou também YouTube. Lá você fica por dentro de tudo que acontece aqui nesse programa tão especial.
Meninos, foi muito bom ter essa conversa aqui com vocês hoje. Eu acho que muitas outras pessoas estão também inspiradas a cultivar uma amizade católica. E eu queria que vocês deixassem aqui um conselho, uma dica, uma palavra, se vale a pena ter uma amizade cristã. Uma palavra que eu deixo assim é cultivar a amizade dentro da igreja. Apesar de tudo, apesar de todas as brigas que pode ter, é cultivar, porque, cara, quando você tem as pessoas na mesma caminhada que você, assim, você se torna mais forte e você edifica o próximo também. É isso aí. Então a gente vai se ver depois no jogo do Atlético, não é mesmo, André? Claro. Vamos levar os outros dois juntos, vamos converter eles também, não é verdade? Acho que não. Acho que não. Então muito obrigado aí vocês, Ricardo, Andrew, Gustavo. Muito obrigado a você, jovem Romeiro, que tá em casa. Eu te espero, viu? Na semana que vem, nesse programa que também é seu, porque nós somos todos amigos em Cristo. Fique com Deus e até a semana que vem.